Bom, continuando a nossa série, hoje eu trouxe uma convidada especial, Thaís Godinho, para conversar sobre que professoras e professores podem aprender com uma autora de organização, produtividade. Então, vou passar a palavra aí para a Thaís já se apresentar. Thaís. Bom dia, olá. Bom dia, Vitor, obrigada pelo convite. Bom, pessoal, como o Vitor falou, eu sou autora, eu tenho alguns livros publicados sobre organização e produtividade, e o meu foco é em produtividade compassiva. O que é uma produtividade compassiva? É aquela produtividade que não tem foco na alta performance, ela é uma produtividade que tem foco em você buscar realizar trabalhos, realizar suas atividades, mas sem que isso seja agressivo ao seu corpo, a você, então que você consiga descansar, que você consiga aproveitar bem os seus tempos de lazer, consiga ter um equilíbrio legal na vida, mas que não seja, que não te deixe, não é aquela premissa do tipo, trabalhe enquanto os outros dormem, coisas do tipo, não, pelo contrário, eu quero que você durma bem, que você trabalhe o que tem que trabalhar, e é isso aí. Então isso seria produtividade compassiva, e aí eu aceitei esse convite do Vitor para vir aqui e trazer algumas ideias para vocês que eu acredito que possam ajudar na rotina como professores. Legal. E então vamos começar já direto, né? O que você acha que professores podem aprender sobre produtividade que vai ajudar aí nesse processo? Tá. Bom, Vitor, com o método que eu trabalho, né, o primeiro passo para quando você quer organizar qualquer coisa, seja a sua casa, a sua rotina, a sua agenda, seus projetos em andamento, eu parto do pressuposto de que não é possível organizar tralha. O que seria tralha? Tudo aquilo que não faz sentido na sua casa, então eu estou falando de papelada também, de objetos que você não usa, mas também estou falando de projetos na sua vida. Então, às vezes, a gente acaba agrupando um monte de coisas, um monte de atividades que a gente continua fazendo, mesmo quando não tem mais sentido para nós. Então, o primeiro passo seria realmente destralhar, identificar tudo isso nas diversas áreas da vida. Então, por exemplo, você pode analisar as suas finanças, analisar lá a sua fatura do cartão de crédito, o que quer que seja, as assinaturas que você tem, todos os seus gastos, e começar destralhando essa parte, assim como você pode passear aí pela sua casa e identificar coisas que você pode destralhar. E eu imagino que, e aí você pode até me falar se eu estou certo ou errada com relação a isso, mas com professores deve ter muito material de referência que vocês queiram guardar para usar como referência para planejar aulas, para fazer uma série de materiais, e aí acaba acumulando muita coisa, tanto no digital quanto no papel, né? Então, eu acho que sempre é uma boa oportunidade de fazer uma revisão 1 ou 2 vezes por ano, para dar uma destralhada nessas coisas todas, porque por um primeiro momento pode ser legal guardar, mas aí com o passar do tempo vai deixando de ser relevante, e você vai acumulando esse montão de coisas, né? E como todo mundo cada vez mora num espaço menor, e mesmo que você morasse numa super mansão, eu acho que o espaço, o ar para respirar é muito importante, né? Mas a gente fica guardando muita coisa e aí isso acaba atrapalhando a nossa vida. Se não estiver atrapalhando a sua vida, então não é tralha. O problema é quando está atrapalhando. Então eu acho que o primeiro passo aqui seria um convite mesmo para dar essa revisada em tudo que tem, para dar uma limpada, sabe? Não sei se você acha que isso seria útil para o pessoal. O que você acha, Vitor? Eu acho que sim, e isso que você falou de atrapalhar, às vezes atrapalhar a pessoa pensa, não me atrapalha porque tá ali no cantinho, no sentido não atrapalha o movimento, não atrapalha o termo do espaço, mas se a pessoa, na hora que ela quer achar alguma coisa que ela precisa para usar, ela demora meia hora fuçando em caixa, aí tá atrapalhando, né? Aí o material que ela tá guardando não serve. E não só essa questão física, porque eu acho que o físico é mais visível, então ele atrapalha, nem que incomode. Tipo, você olha ali no cantinho, você vê aquela pilha de revista, né, que você guardou, tal, de referência, e fala, putz, mas no virtual também, no digital, porque por ser um volume invisível, a gente vai guardando coisa, vai guardando arquivo, vai guardando em pasta de e-mail, e vai criando um montão de estruturas que a gente já nem sabe o que guardou. Então, eu sei que parece chato ter que olhar para tudo isso de uma vez, especialmente quando você tem muita coisa,
Mas um primeiro caminho prático para isso pode ser você criar uma pastinha chamada Revisar com Calma ou algo desse tipo e pegar esse montão de arquivos que você tem no seu computador e colocar dentro dessa pasta. E aí, aos pouquinhos, um pouquinho por dia, você entra ali, vê o que tem e vai deletando e vai guardando em pastinhas organizadas aquilo que você quer manter. E aí a gente pode entrar também em questões de que aplicativos, que ferramentas são melhores para você guardar esse material, se é que é melhor guardar no computador, no dispositivo, se é melhor guardar na nuvem, porque daí você consegue sincronizar com outros dispositivos e também em termos de acessibilidade facilita bastante, mas aí já seria um segundo passo. Eu acho que esse primeiro passo de você identificar essa bagunça e colocar tudo numa pastinha para você ir revisando com calma já ajuda bastante, porque a questão não é nem a bagunça visual somente que pode te atrapalhar, te distrair e, como você falou, você precisa achar um negócio e não acha. Mas porque é o seu próprio computador que vai ficar super lento com um montão de arquivos, assim, então você vai otimizar isso, vai ter sempre uma máquina rodando bem aí, quando você precisar fazer seus trabalhos, você não vai ter nenhum problema com isso, né? Tem uma coisa que é bastante comum para professores e professores, que é guardar trabalho de aluno, né? Tem o guardar o trabalho até o final do período letivo ali, caso você precise voltar, revisar aquilo e para ter um controle ali do processo de aprendizado do aluno, mas tem também o guardar afetivo ali, né? Então, eu passei por isso quando eu trabalhei num laboratório de escola e a laboratorista anterior a mim, ela foi laboratorista enquanto eu estudei. Então, enquanto eu estudei nessa escola. Então eu cheguei lá, eu encontrei um trabalho meu de 10 anos antes, guardado ali, e era um trabalho, um trambolhão, assim. Então, às vezes, professores gosta do trabalho, enfim, e aí vai acumulando, mas existem outras formas de guardar também, né? A gente pensando até, né? Às vezes eu tenho um cartaz de um aluno que eu gostei muito, eu posso digitalizar e tem ferramentas para isso, né? Então, eu vou trazer algumas sugestões, aí você me diz se faz sentido, tá? Por exemplo, essa questão dos trabalhos afetivos, eu acho super legal guardar. Uma dica pode ser estabelecer um limite de espaço para guardar isso. Então, você fala assim, eu vou ter uma prateleira na minha estante onde eu vou guardar esses trabalhos, ou eu vou pegar uma caixa organizadora e é onde eu vou colocar esses trabalhos. O que couber ali, eu vou guardar. Então, você coloca um limite, né? Não sei se isso faz sentido. E a outra coisa é isso que você falou, digitalizar alguns, porque às vezes você quer manter a lembrança do trabalho, mas não precisa ter ele fisicamente, só ter a fotinho ali já está tudo certo. E com relação aos trabalhos do ano letivo, acho que isso é importante. Então, talvez manter apenas as pastinhas e também deixar num lugar único. Então, por exemplo, uma única prateleira da sua estante, você deixa materiais do ano letivo. Você organiza talvez por turma, acredito que seja mais dedutivo fazer por turma, né, Vitor? Por turma, uma pastinha por turma, e aí você coloca tudo dentro, e aí acabou o ano, encerrou o semestre ou o ano letivo, dependendo de quando foi esse recorte de tempo para o professor. Aí revisa para ver o que tem que manter, o que pode descartar, né? O que você acha? Você acha que poderia ajudar aí o pessoal? Sim. Essas 3 naturezas do trabalho são uma abordagem que a gente aprende em um método chamado GTD, que foi criado pelo David Allen, é um método de produtividade que vai um pouco na contracultura da produtividade também, que não quer que você faça mais coisa em menos tempo, quer que você aproveite bem o seu tempo. E aí, o que ele comenta é que toda pessoa, todo profissional, em qualquer área de atuação, tem 3 tipos de atividades ao longo de um dia de trabalho. O primeiro tipo são as atividades planejadas, ou seja, aquelas que você já sabe que você tem que fazer. Então, no caso do professor, são as aulas em si, talvez a reunião de pais, reunião com professores e outras atividades que você já sabe que você vai ter que fazer naquele dia. Em segundo lugar, são as atividades não planejadas, ou seja, aquelas que simplesmente aparecem, surgem, os incêndios, apagar, uma mãe que entra na sua sala querendo discutir alguma questão com o aluno, então são os incêndios, né, coisas que acontecem, mas também, não são só os imprevistos, mas também atividades espontâneas, do tipo, puxa, hoje eu estou super criativo e a fim de trabalhar em uma aula legal, porque eu tive uma ideia bacana sobre esse assunto. Então, você tem que ter espaço na sua vida para você abrigar esse tipo de atividade não planejada. Agora, o terceiro tipo de atividade, né, que o David Allen fala, é um tempo destinado a você definir o seu próprio trabalho. O que seria definir o seu próprio trabalho? É o tempo que você passa
agendando as coisas, planejando as coisas que você vai fazer nessa série de atividades planejadas. Então, é quando você para revisar quais são as suas próximas aulas, para planejar quando que eu vou fazer o planejamento das próximas aulas. Então, é aquele momento que você para se organizar no dia, revisar suas mensagens e e-mails para processá-los, ver o que você tem que fazer com relação a cada um deles. Então, o que acontece? Eu vejo que a natureza do trabalho do professor é muito em cima de atividades planejadas, especialmente os professores que trabalham 3 turnos, né, Vitor? Manhã, tarde, noite lá dando aula, então é muito assim. Só que aí o que acontece? O entendimento de que você tem esses 3 tipos de atividades te permite pensar em termos de semana, não só no micro dia ali, né? Então, assim, se um dia você vai dar aula manhã, tarde, noite, algum dia da semana que você não dê aula manhã, tarde e noite, você sabe que esse período que não tem agendamentos, você vai ter que apagar os incêndios que ficaram do dia que você ficou em aula o dia inteiro e também vai ter que usar para o seu planejamento pessoal, para suas atividades de organização. Então, não tem, assim, um segredo milagroso, sabe? Mas é só um entendimento, uma percepção de como essas atividades flutuam ao longo do seu dia e como que você consegue usar essa percepção para você parar e falar, não, eu não posso agendar nada na manhã de quarta-feira, porque é a única manhã que eu tenho para planejar as aulas da minha semana, ou a única manhã que eu tenho para revisar todas as mensagens que eu tenho que responder. Só de você ter essa percepção já vai te ajudar a ter mesmo essa perspectiva maior com relação ao seu próprio trabalho. Que a gente foca muito no trabalho quando fala de produtividade, acho que é comum, mas a gente tem que tentar fugir um pouquinho disso, porque a produtividade no sentido de você aproveitar melhor o seu tempo diz respeito a todas as áreas da sua vida. Então, claro que em determinados momentos da nossa carreira, a gente vai focar muito mais no trabalho, porque a gente está naquele momento, né, de construção, de que ainda depende muito, 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 muito da remuneração, então você tem que fazer tudo no trabalho. Então, eu entendo que é uma questão que você fica... tem um desequilíbrio para o lado do trabalho, para o lado profissional, você tem que ficar muito voltado para isso, mas você não pode esquecer completamente as outras áreas da sua vida, porque no pessoal você tem muitas áreas, você tem lazer, saúde, espiritualidade, finanças, família, casa, etc. E trabalho é só uma área. Então, essa divisão que normalmente se faz de equilibrar pessoal e profissional, ela é muito injusta, porque quando você está num período que você tem que se dedicar muito ao trabalho, porque precisa, né, por N motivos, mas é você entender que você não pode largar completamente as outras. O que você tem que descobrir com relação a essas outras, talvez você não consiga ter o que você considera ideal para elas, tipo atividade física, socorro, não consigo encaixar na minha rotina. Mas o que você tem que pensar é qual que é o mínimo que eu consigo fazer em cada uma delas, ou melhor, qual que é o mínimo que eu deveria fazer em cada uma delas para eu não me sentir tão mal com relação a estar deixando um pouquinho de lado. Então, você pode até dizer assim, eu não consigo fazer atividade física como eu gostaria, tá? Mas o que se encaixaria na sua vida se isso for uma coisa que é importante para você? Então, é identificar, eu gosto muito de falar num conceito que é o mínimo viável diário. Ou seja, aquilo que eu posso fazer todos os dias, que seja o pior dia possível, eu consigo manter, porque é o que vai fazer com que a minha mente fique ok, fique saudável, que a casa não caia, né? Tipo, coisas tipo lavar a louça. Então, são algumas coisas que você, independente do dia, pode ser o dia mais cheio de todos, você vai ter que fazer, de qualquer maneira, sabe? Você vai ter que se alimentar, você vai ter que beber água, você vai ter que lavar a louça na sua casa, porque senão vira um furdunço todo, né? Então, é identificar nessas áreas o que é o mínimo viável diário, e aí depois refletir. Porque, às vezes, dessa reflexão que você faz pensando sobre o que é muito importante em cada uma dessas áreas, vai te levar a algumas atitudes que talvez você estivesse deixando um pouco de lado. E eu vou voltar nessa questão da saúde, Vitor, porque, assim, o sono é essencial para todo mundo. E, às vezes, a gente fala, eu não consigo dormir, tá? Mas é diferente quando você chega da escola ou de onde você dá aula meia-noite em casa e você já tem que acordar às 6 para ir novamente ministrar aula, e você fica 1 hora scrollando o Instagram ou o Facebook no seu celular, em vez de dormir, sabe? Então, assim, uma coisa é só para identificar um pouquinho o que é prioridade para você, porque às vezes a gente se perde
nesse correr dos dias e deixa rolar mesmo esse tipo de coisa que atrapalha o nosso sono. E às vezes você fala, eu não consigo fazer atividade física porque a gente coloca que atividade física é ir para academia. E às vezes não é, às vezes você pode incorporar de outras maneiras, indo de bicicleta para o trabalho, ou então fazendo qualquer outro tipo de atividade. É mais para você refletir sobre o que é importante para você em cada uma dessas áreas, para você não deixar que isso vire um problema urgente, que em algum momento o seu corpo vai pedir para você parar, e aí você vai ter que parar para cuidar daquilo, e vai ser muito pior remediar essa questão. E aí eu queria trazer a conversa um pouco para a parte mais de ferramenta, assim, de práticas, de o que você acha que dá para incluir no dia a dia que ajuda, assim, estratégias e ferramentas que pode ajudar nesse processo. Tá, vamos lá. Eu penso sempre no contexto que a gente tem que estar para pensar nas ferramentas, porque o contexto é tudo. O contexto é aquela situação que você está, que envolve o lugar que você está, as ferramentas que você tem à sua disposição e o nível de atividade que você está fazendo. Então, um professor em sala de aula, ele precisa ter um lugar onde ele consiga anotar essas interrupções mentais, ou uma sugestão de um aluno, ou enquanto ele está dando a aula, ele lembra, putz, seria legal buscar tal referência. Onde que ele precisa? Ele precisa anotar em algum lugar. A gente já teve uma conversa sobre isso, né, que às vezes o celular não é o melhor lugar para anotar, porque até você abrir no meio da aula é meio complicado. Então, é um bloquinho de notas comum mesmo, o mais simples que você tiver, deixar ele sempre com você, porque qualquer interrupção você vem e anota. Só que daí você tem que ter um processo pessoal de todos os dias verificar o que você anotou aqui e organizar em um lugar mais adequado. O que seria o lugar mais adequado? Então, vamos lá. Eu gosto de recomendar 2 ferramentas para a gestão do dia a dia de qualquer pessoa, assim, tá? Que são 2 ferramentas que funcionam em conjunto, e eu vou explicar porque elas são 2 ferramentas e não juntar tudo em uma só, que é a questão do foco. Primeiro é uma agenda. Então, assim, é muito provável que você, como professor, já use algum tipo de agenda, porque é questão de sobrevivência, né? Mas o que deve entrar nessa agenda? Aí que tá. Deve entrar nessa agenda que o compromisso que tem data e hora, então isso é fato, então eu tenho aula das 8 às 9h30, etc. Isso você provavelmente já usa a agenda dessa maneira, excelente. Mas você também tem que colocar na sua agenda coisas que você precisa fazer em um dia específico, então às vezes você tem atividades de rotina que sejam assim, toda terça eu tenho que planejar as aulas da semana, ou então toda sexta eu tenho que mandar um relatório X para a coordenação. Atividades recorrentes, assim, que você tem que fazer num dia específico, então na agenda também. Então, atividades pontuais que você precisa fazer em tal dia. Então, quarta-feira é o dia que eu estarei na escola, porque em tempos, né, de pandemia eu vou estar na escola, então eu quero aproveitar esse dia para fazer uma série de coisas. Isso entraria no dia que você for na escola. E também informações que sejam úteis para você naquele dia em questão. Tá? Então, às vezes, assim, você vai ministrar uma aula sobre um determinado assunto e você quer inserir essa informação do tipo, quais são os dados para acessar o ambiente EAD, qual é a senha, quais são as informações que você vai precisar naquele dia, para você não ter que ficar procurando em e-mail em um monte de outros lugares. Então, tudo que você anotar no seu caderninho que dizer respeito a essas informações vão para a sua agenda. E outro ponto fundamental da agenda é o planejamento da semana. Então, uma vez por semana, você olhar os seus próximos 7 dias e planejar essas atividades. Então, assim, se você verificar que você vai ter tais aulas, tem alguma providência que você tem que tomar para essas aulas acontecerem, algum planejamento, algum material diferente que, eu tenho que pegar o link de um vídeo no YouTube, de um filme que eu quero passar para os alunos. Então, quando você faz o seu planejamento semanal, isso permite que você pense com uma certa antecedência nessas providências, para você não ter que ficar lembrando lá no meio da aula que você tem que fazer isso, tá? Então, fora outras questões, estou falando da aula, mas eu estou falando da vida pessoal também. Então, você verifica que na quinta-feira é o dia 10, você tem que pagar um monte de boleto. Então, e vai ser um dia que você vai ficar o dia inteiro dando aula. Você vai perceber que você não vai conseguir pagar na quinta, então talvez você consiga antecipar para a quarta ou fazer na sexta, né? Mas você tem que ter essa percepção de que vai ser um dia que vai estar cheio, então você não vai conseguir fazer. E às vezes chega, quando você não tem esse planejamento semanal, daí chega no próprio dia e você fica, nossa, eu tenho que pagar um monte de coisa hoje, eu não vou conseguir fazer isso, né? Então o planejamento semanal te dá essa elasticidade dos dias para você conseguir pensar com um pouco de antecedência. Isso para agenda, tá, Vitor? Mas uma outra ferramenta que é essencial para essa organização diária é uma ferramenta
simples que gerencie listas de coisas a fazer, que você pode categorizar como você quiser, por áreas da vida, por projetos, não importa, mas é uma ferramenta de listas. Por que essa ferramenta ela é tão importante? Para dar um respiro na sua agenda. Porque quando você só tem a agenda para se organizar, a tendência é você querer colocar tudo lá dentro. E aí o que acontece é que a sua agenda vira uma lista de desejos. Você acaba confundindo coisas que você quer fazer com coisas que você realmente tem que fazer em determinado dia, e ela fica sobrecarregando e você pode correr o risco de deixar de fazer aquilo que era essencial naquele dia. Então, quando você usa a agenda como um foco do essencial mesmo, isso, você sabe que você tem uma outra ferramenta que você pode colocar todo o resto de coisas a fazer, isso te dá mais tranquilidade para o uso da agenda. Aí você pode pensar, mas não vai confundir ter duas ferramentas? Não vai, porque se você pensar que é um respiro, te ajuda até. Então, assim, a sua agenda serve como um guia para você com tudo que você tem que fazer ou saber naquele dia. Ótimo. Nos intervalos da agenda, você tem uma lista de tarefas, de afazeres, uma to-do list mesmo, que fica em um outro lugar, então é um foco diferente. É um foco de vou entrar ali para escolher o que é mais prioritário para mim, para fazer nesse momento, para fazer nesses intervalos da agenda. Você tem que ter esse lugar, porque senão você vai lotar a sua agenda e aí vai só sobrecarregar a sua vida. É uma questão de foco também. Para mim é uma questão de foco. Então, por exemplo, eu mesma que trabalho com isso, que ensino isso, todos os dias eu tenho que estar atenta para não inserir na minha agenda coisas que são simplesmente desejáveis, porque é um aperfeiçoamento diário, né? Da mesma forma que você, professor, vai se aprofundando cada vez mais nos assuntos, nas disciplinas que você ensina, eu também, como autora e professora aí de produtividade e organização, eu também tenho que me aprofundar cada vez mais nisso. Então, eu sempre tenho que ficar atenta para não ser a casa de ferreiro e espeto de pau, né? Então, eu mesma, todos os dias, eu olho a minha agenda para garantir o que está aqui, eu realmente tenho que fazer hoje, ou é algo que eu coloquei no calor da situação e acabou lotando a minha agenda. Isso é muito importante, sabe? Porque tem um termo que está muito na moda, Vitor, que é o mindfulness, né? Que é a mente plena. Que como que você tem foco, atenção, etc. E na verdade, é um exercício que você faz. E esse exercício, ele tem que ser pautado em alguns princípios. Eu tenho um princípio que é mente tranquila igual a uma rotina tranquila. Então, quando eu olho para a minha agenda, por exemplo, ou para a minha lista de afazeres, etc., ou para qualquer coisa que eu organize em termos de ferramentas, eu penso assim, isso está proporcionando que eu tenha a minha mente mais tranquila? Porque eu não quero me organizar para ter mais trabalho, que eu acho que isso é uma coisa que muitas pessoas pensam, né? Tipo, eu vou ter o maior trabalhão mexendo com esse monte de ferramentas. Aí que tá, não é para ser assim. Essas ferramentas, elas têm que te ajudar a vida mais tranquila. Se você perde mais tempo organizando do que fazendo, tem coisa errada. Não é necessariamente o problema da organização ou das ferramentas, mas você ainda não tem incorporado esse processo de uma maneira que está fluindo para você. Então é também confiar um pouco no processo, sabe? Porque leva um tempo até você se habituar. Essa coisa de você anotar no bloquinho e daí todo dia você tem que passar para alguma outra ferramenta, se for o caso, não é que vai te dar mais trabalho, é que, na verdade, se você não passar para o bloquinho que está na sua cabeça, não vai deixar de existir. A questão é que vai estar na sua cabeça e vai te estressar muito mais, fora que você vai esquecer as coisas. Então, assim, se você acredita que seja uma orientação que faz sentido para a sua vida, porque tem pessoas que falam, não, eu guardo tudo na cabeça e está tudo bem, a pessoa está tranquilaça, né? Então, eu não quero consertar o que não está quebrado. Mas é que o que eu vejo muitas vezes quando a gente tem esse trabalho imaterial, né, um trabalho mais intelectual, que a gente fica tendo um monte de ideias e querendo construir, no final das contas, isso se mistura com não posso esquecer de comprar ração para o cachorro no mercado, puxa, eu tenho que lançar as notas até quinta-feira. Então é você pegar essas coisas que são gerenciáveis e colocar em outro lugar, que não seja somente para essas pequenas coisinhas não ficarem te perturbando enquanto você se concentra em questões maiores, enquanto você quer planejar uma aula legal, você quer criar em cima de um material, você quer refletir até sobre a sua própria vida, a sua carreira, o legado, etc. Então, é você pegar essas pequenas coisas que podem ser gerenciadas, que podem ser organizadas, para deixar, então, a sua mente aberta para você poder criar tudo isso, né? Porque senão não vai ser possível. Ninguém consegue ser criativo, espontâneo, planejar um projeto, ou uma aula, ou uma atividade, se estiver preocupado com a data do boleto e coisas desse tipo, né? Eu penso assim, vamos lá, quando a gente fala da vida do professor, eu sempre penso muito no ambiente em sala de aula, mesmo sabendo que existem
vários tipos de sala de aula, vários tipos de professores. Então, conversando com outros amigos professores, eu vejo que essa questão de organizar as coisas no papel é muito presente. A galera gosta de organizar no papel. Tem uma ferramenta que chama Bullet Journal, que é um sistema de organização mesmo, que foi criado por um rapazinho que ele tinha questões com déficit de atenção. O livro que ele escreveu sobre o método, ele conta essa história dele, que ele tinha questões com déficit de atenção e que ele estava querendo se desconectar. Então, ele estava buscando uma maneira de se organizar de forma analógica. Por isso que ele criou esse método do Bullet Journal, que, na verdade, é você ter um caderno usado de uma maneira um pouco mais sistêmica. Então, de modo geral, acho que todo professor anda para lá e para cá com seu caderno de anotações, seu caderno de organização ou coisas do tipo. Então, o que o Bullet Journal faz é, todos os dias você abre o seu caderno, você coloca a data de hoje e vai listando ali o que precisa ser feito. E, claro, à medida que você vai entrando nessa rotina, você vai otimizando esse processo. Então, você começa a ver já, não, isso eu não vou conseguir fazer essa semana, esse mês, então como que eu vou me organizar? Que fica, então, como recomendação para a galera, caso precise de algo que seja essa organização no papel, porque eu sei que não é todo mundo que curte a organização digital, apesar de conhecer vários professores que amam tecnologia, né, digital, como você, né, Vitor, e várias outras pessoas que a gente conhece. Então, eu acho que o ponto é o que você naturalmente usa como ferramentas de organização ou como ferramentas de trabalho. É mais papel? É mais no digital? Isso já vai te dar um parâmetro para você entender que ferramenta seria melhor para você. Thaís, você falou do Bullet Journal e no blog você tem algumas coisas sobre Bullet Journal, né? Você quer comentar um pouquinho do blog, enfim, das suas produções que podem ajudar o pessoal aí aquele momento de fazer o jabá? Tá. Bom, gente, esse blog, eu tenho ele desde 2006, então tem muita coisa. O que eu recomendo? Se você tiver dúvida, por exemplo, Bullet Journal, digita lá na busca, vai aparecer um montão de posts, mas onde eu tenho um material mais assertivo de Bullet Journal é no meu canal no YouTube, que também é do Vida Organizada. Vocês podem procurar pelo meu nome ou por Vida Organizada, que vocês vão encontrar lá. Tem muito material de Bullet Journal, porque no ano retrasado eu fiz assim uma série com 5 ou 6 vídeos de introdução, tipo, quero usar Bullet Journal, como fazer? Tipo, que caderno que eu tenho que ter, como que eu faço anotações, etc. Então, eu acredito que ajude muito. Mas quando a gente fala em método, eu sempre gosto de dar os créditos corretos e falar para vocês irem na fonte. Então, assim, quem criou esse sistema do Bullet Journal foi o Ryder Carroll. Ele tem um livro que já foi publicado aqui no Brasil como O Método Bullet Journal. Quem quiser, claro. É um livro muito bem escrito, muito legal, que ele enfatiza essa cultura de volta para o analógico. E é muito bacana, então se você se identifica com isso, eu acho que você vai gostar bastante do livro em si. E como a gente falou do GTD, queria aproveitar também para falar que existe um livro também que se chama Arte de Fazer Acontecer. Eu sei que tem esse título, né, que não gosto desse título, gente, mas ele é um ótimo livro, prometo para vocês, e o autor se chama David Allen. É legal mesmo, e esse livro ele vai dando vários cliques, assim, tem vários momentos de epifania que você vira, nossa, é isso vai me ajudar um monte, isso vai... enfim, são pequenas coisas, você pode adotar de uma forma super abrangente o sistema inteiro, ou você pode, nossa, isso daqui serve muito pra mim, isso daqui serve muito pra mim, isso aqui serve muito pra mim. Tem gente que fala a regra dos 2 minutos, por exemplo. A regra dos 2 minutos é coisa super simples. Você vai anotar uma coisa que você lembrou que você precisa fazer. Se for algo que demora menos de 2 minutos, não perde nem tempo anotando. Vai e faz. Resolve. São práticas, né, que vão ajudando bastante. Posso te perguntar uma coisa, Vitor? Quando você leu o livro do GTD, o que foi a coisa que você imediatamente falou, isso eu posso aplicar no meu trabalho como professor? Você falou, nossa, isso aqui é muito legal. Você me deu exemplo agora. Você consegue lembrar de alguma coisa assim? Porque talvez possa ser um indicativo para chamar a atenção da galera sobre como seria legal. Eu acho que ao reconhecer, por exemplo, eu tinha lá, eu anotava planejar a aula X. Só que planejar a aula X não é algo que se resolve em uma só ação, né? Porque às vezes eu preciso pesquisar referência, pesquisar imagens, testar uma atividade, configurar um aplicativo. Então, assim, começar a reconhecer o que é
algo maior e o que, que é uma ação, né? O que, que é um projeto, o que, que é uma aproximação direta. Aí a gente já está entrando mais no GTD mesmo, né? Então, é um pouco daquilo que eu falei no começo da agenda. Você olha a agenda monstruosa, cheia de coisa, ou ela com coisas pequenas. A gente está fazendo um exercício aqui em casa agora de lavar todas as mínimas louças, por exemplo. Porque a gente tinha aquele problema de ver a louça gigantesca e, nossa, aquilo é um problemão, nunca vou conseguir lavar. Mas se você vai lá e lava um copo, lava um prato, nananã, e conforme vai surgindo, você está tranquilo. A gente está dormindo sem louça faz uns dias já. Que bom. E isso acho que foi a principal mudança para mim enquanto professor. Então, planejar uma aula é muito mais um projeto, ou planejar uma sequência didática é muito mais um projeto do que o negócio que eu anoto lá, planejar a aula, que aí você vai ter Isso, aquela lista eu super acho que a gente inchada, pode né? falar sobre isso, se você quiser, porque às vezes a gente tem coisas a fazer que a gente não resolve em uma sentada, né, como eu gosto de falar, assim, tipo, não é uma única coisa, porque às vezes eu tenho uma coisa que pode ter 2 a 3 ações, mas eu sento e resolvo. Mas tem coisas que, cara, não, eu preciso pegar um material de referência, eu tenho que ir na biblioteca da escola pegar tal coisa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, são várias ações diferentes. Eu acho que uma coisa da procrastinação, às vezes você está procrastinando uma coisa simplesmente porque você não tem os passos claros do que você tem que fazer. Então, você coloca preparar uma aula e você não consegue, porque, no fundo, a sua mente sabe que demanda mais coisa do que simplesmente preparar a aula. Então, se você estiver procrastinando algo, ou se você estiver olhando para algo assim que parece grande demais, pega uma folha de papel, senta e destrincha isso em passos menores, porque só essa clareza já vai te ajudar a falar, beleza, agora eu vou primeiro nesse, depois naquele. Então, independente de usar um método ou não, é você identificar quando você tem algo maior que você não resolve de uma vez e quebrar em pedaços menores. Acho que esse é um ponto que é um link do que você falou que pode ajudar o pessoal, né? E eu acho que vale uma atenção especial a não vou usar a minha organização e o planejamento como forma de procrastinar. Então, do tipo, o momento que você poderia estar sentado produzindo a aula, você está organizando as milhões de pastas que nem tem conteúdo para colocar, assim. Eu estou organizando as coisas, você nem tem o conteúdo para organizar em pastas, mas você está organizando lá, antecipando para não se engajar naquilo que te deixa um pouco desconfortável, né? Tem uma dica sobre procrastinação que eu aprendi num curso do Coursera, chama Aprendendo a Aprender, que um problema da procrastinação é quando que na hora que você tem que começar a fazer alguma coisa, você está se sentindo um pouco desconfortável de fazer aquilo e você vai imediatamente para alguma coisa que você se sente mais confortável, assim. Então, tipo, putz, eu não quero fazer isso aqui. Pode ser porque seja um projeto e você esteja vendo como uma aproximação, que algo não está bem definido, ou simplesmente você não está com cabeça para fazer. E quando é esse negócio eu estou olhando para algo que é muito grande que eu não vou dar conta de fazer, o problema é a gente costuma focar no produto e não no processo de sentar e fazer. Então, e isso foi uma das coisas do curso. A gente conversou sobre o que mudou, foi o estalo do GTD, né? Esse foi o meu estalo no curso, assim. Então, eu não preciso focar nossa, preciso terminar de preparar os slides para aquela aula. Beleza, precisa. Mas, se você ficar se torturando com isso, você tem muito menos chance de sentar e fazer, por exemplo, um pomodoro, que é um intervalo de 25 minutos de planejamento, de produzir essa aula, né? Então, a gente valorizar esses momentos. Putz, sentei e fiz. Porque muitas vezes, você pega, eu tenho um intervalo de 2 horas aqui, não vou conseguir terminar nada, então não vou nem começar. É verdade. Né? Esse pensamento é comum, sim. Não vou começar, porque eu não vou conseguir terminar nada. Mas se a pessoa estiver focando no processo, tipo, eu vou sentar e fazer alguns pomodoros nesse projeto, e aí eu vou deixar o parênteses do pomodoro aqui, se tudo der certo nas habilidades de edição de vídeo, eu vou colocar um link aqui sobre o pomodoro, eu vou... Legal. Uma hipótese. Mas é isso, acho que focar no processo pode ser uma boa estratégia também. E uma boa lista de próximas ações bem definidas ajuda nisso, né? Porque você transforma o correr a lista de próximas ações fazendo as coisas num hábito, né? Você transforma isso num hábito
você gasta menos energia fazendo isso. E se a gente quiser ir um pouquinho, avançando um pouquinho nesse tema, Vitor, é a coisa do aproveitamento de contextos. O que seria aproveitamento de contextos? É basicamente você entender como a sua energia oscila ao longo do dia. Então, você tem momentos que você sabe que você vai estar mais criativo, que você vai estar mais pilhado ali para fazer algumas coisas, e tem aqueles momentos do dia que, naturalmente, você ainda está meio que pegando no tranco, acabou de acordar, talvez não seja o melhor momento para você trabalhar em coisas que demandem esforço cognitivo, né? Então, você tem que aproveitar melhor a sua oscilação de energia ao longo do dia. E, entendendo que isso acontece com você, você consegue aproveitar melhor o seu tempo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes você quer planejar uma aula, vamos pegar esse exemplo que a gente usou como padrão aí praticamente, mas você quer planejar uma aula, e se você se forçar a fazer isso num momento que você não está muito legal, às vezes você demora 2 horas fazendo um negócio e não fica do jeito que você queria, porque você não estava nem com cabeça. E aí você pega em, sei lá, em 20 minutos ou em um pomodoro, como você falou, você já corre com o negócio, já faz muita coisa. Qualquer pessoa já passou por isso e sabe que tem esses momentos. Então, é um respeito ao seu ritmo, e também uma coisa esperta de se fazer, porque se você fica tentando usar um tempo que não é naturalmente bom para você para fazer aquilo, você está, na verdade, perdendo tempo e está sendo muito chato para você, né? Dedicar tempo para uma atividade que não faz sentido naquele momento. Claro que nem sempre dá para a gente ter essa autonomia de mudar os tempos, né? A gente tem que fazer e pronto, ok. Mas muitas vezes dá para a gente aproveitar melhor. Então, se você tem um dia que você não tem aulas, por exemplo, e você tem esse dia, eu quero fazer uma série de coisas nesse dia, como que você consegue aproveitar esses diferentes contextos ao longo do seu dia? Então, qual o horário do dia que eu costumo estar mais propenso a sentar e me concentrar em algo? É aquele horário que eu já deu, não consigo me concentrar, então que tipo de atividade eu posso fazer? Tudo isso são contextos. E aí, como eu falei que era uma coisa mais avançada, você pode até começar a organizar suas listas de coisas a fazer por conta desses contextos diversos que você está inserido, né? Uhum. E isso também é uma grande mudança ali quando eu comecei a olhar para o GTD, de você não precisa, quando você está na escola, ficar lembrando das coisas que você tem que fazer em casa. Você não precisa, pensando no contexto também como lugar, né? Porque o contexto ele pode ser uma energia, o seu nível de energia, de foco naquele momento. Pode ser um lugar, pode ser um horário, né? Eu atualmente estou usando 2 contextos que eu aprendi também no curso do Aprendendo a Aprender, que é modo focado e modo difuso. Que é... Show! O modo difuso é bem legal. O que eu preciso, tipo, coisas que eu preciso estar lá fazendo, aplicando conhecimentos que eu já sei, ou coisas que eu posso fazer de uma forma mais criativa e eu posso estar transitando entre duas ou mais janelas ali. Isso tem me ajudado bastante. Então, por exemplo, um planejamento de uma aula é algo mais que pode ser mais difuso. Corrigir atividades pode ser algo mais precisa ser algo mais focado, né? Bom, pessoal, e uma coisa que ajuda bastante, assim, quando você for planejar suas aulas ou for fazer qualquer tipo de atividade no seu dia a dia, é você ir montando aos poucos, e quando eu falo aos poucos é ao longo da vida mesmo, um verdadeiro banco de referência de informações que te ajudem. O que seria um banco de referência? Por exemplo, se você vai planejar uma aula, é muito provável que você colete materiais que sejam úteis para você formatar aquela aula sobre aquele determinado assunto. Você não tem por que perder toda essa produção intelectual de pesquisa, curadoria e definição e criatividade que você teve para planejar essa aula. Você pode guardar isso como referência. Então, vale a pena você explorar alguns aplicativos, algumas ferramentas que te ajudem a guardar essas referências. Uma ferramenta que eu considero excepcional, por exemplo, é o Evernote. O Evernote, inclusive, ele tem uma extensão para o Google Chrome, para o navegador, que chama Web Clipper, ou seja, se você estiver vendo um artigo muito legal que você quer guardar, você não precisa salvar a página ou dar copiar e colar e jogar num arquivo no Word ou coisa do tipo. Basta você clicar nesse botãozinho do Web Clipper que ele salva no Evernote. E aí o Evernote, a proposta do Evernote é ser tipo um cérebro externo. Então você vai criando um montão de assuntos lá dentro, criando um montão de notas, e esse arquivo de referência mesmo, e ele tem uma coisa muito legal que quando você abre uma nota, ele te mostra outras notas relacionadas. Então, quanto mais você alimenta, mais ele vai te dando resposta
sobre o que você está colocando ali, e vai virando um verdadeiro banco de referência. E você, como professor, isso é muito legal, porque você vai acumulando essas referências que fazem sentido e você vai melhorando cada vez mais. Então, hoje você preparou uma aula para o 5º ano, por exemplo, e daí, quando você for preparar uma aula para outro 5º ano, você usa esse banco de referência e vai melhorando essa experiência com cada vez menos esforço para você também, porque você já pensou sobre isso, você não perde esse pensamento que você teve. Vou aproveitar para fazer um link, então, para a conversa que eu tive com a Thaís. A gente fez uma live lá no canal da Thaís sobre ferramentas digitais. Eu vou colocar o link dessa conversa aqui também. Foi bastante legal. A gente se empolgou bastante, dá para ver no vídeo, falando de ferramentas. Então, tem várias ferramentas. A gente não falou, não é focado para professores, mas tem muita coisa que pode ser útil. E dá uma olhada lá, acho que vocês vão gostar. Bom, pessoal, e para terminar, assim, acho que seria legal a gente fazer um exercício bacana, que é um exercício que eu chamo de dia ideal. Porque pode ser que nesse momento que você está vivendo, você não está vivendo o seu dia ideal de trabalho em todos os sentidos. Mas a reflexão sobre isso é a seguinte: se você pudesse colocar no papel como seria o seu dia ideal, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, como seria? Então, a hora que você acorda, de que jeito você acorda, como você está se sentindo, você indo para o seu ambiente de trabalho, como que você se vê indo para o seu ambiente de trabalho, o que você está vivenciando, quando você chega lá, como que é esse local de trabalho, essa escola, quem são os alunos que você quer se relacionar ali, a sua equipe de trabalho também, os outros professores, o ambiente mesmo. É um exercício bacana de você colocar no papel, até para você saber tudo aquilo que você quer, mas mais importante, aquilo que você não quer. Porque existem aspectos nesse dia ideal, nesse exercício, que você vai ver que levam tempo. Pode ser que levem anos para você conseguir chegar nesse aspecto, mas você já está identificando o que você quer e o que você não quer. Mas você também vai ver, e eu acho que isso é muito enriquecedor, certos aspectos no seu dia que você já pode implementar agora. Às vezes uma coisinha simples que você fala, eu gostaria, sei lá, de ter o hábito de meditar 5 minutos antes de começar um dia cheio de aulas. E você fala, poxa, por que eu já não faço isso hoje? Eu já posso fazer isso hoje. Não é uma coisa que depende de fatores externos, né? Então, algumas práticas, e fazer esse desenho é muito legal, porque também pega, assim, 15 minutos da sua vida para você fazer esse exercício, mas é um exercício que vai te ajudar realmente a identificar aspectos na sua rotina que são importantes para você. E isso já vai te dar uma visualização das coisas que você quer e que você não quer. E como eu falei, algumas delas levam tempo, são uma transição talvez de anos, mas só de você já começar a pensar sobre isso já vai te dar uma perspectiva diferente, porque às vezes você está num momento que você não tem essa perspectiva, mas só de você pensar sobre o que você quer fazer, que tipo de ambiente você quer trabalhar, vai te ajudar a buscar coisas que você já pode fazer desde já. Sim, eu acho que esse exercício, pensando acho que ele é legal para todos os seres humanos, né? Mas eu acho que pensando nos professores e nas professoras, eu acho que é interessante, porque dá para pensar que tipo de escola que eu quero dar aula, como que é a comunidade escolar, como que é o aluno, como que é a relação que eu tenho com esse aluno, como que é a relação que esse aluno tem com o aprendizado dele, que tipo de habilidade que esse meu aluno tem. Enfim, a gente leva isso além dos elementos de organização e de motivação, de autoconhecimento, também para um aspecto de formação docente, com um aspecto de planejamento, enfim, né? Na hora que você percebe, eu quero estar numa escola XYZ e eu quero que meus alunos tenham essa relação com o conhecimento, isso já pode te dar uma orientação do tipo, nossa, então talvez eu precise estudar esse tema, talvez eu precise aprender isso daqui, talvez eu precise começar a fazer outra coisa, enfim. Eu acho que é bem legal, assim, o definir do que quer e o que não quer também é bastante importante. E não apenas com relação a esse dia prático de trabalho, mas também pensando no futuro, no sentido de pesquisa, de aperfeiçoamento profissional, e que tipo de curso eu quero fazer, se eu quero continuar fazendo um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, se eu quero trabalhar mais na parte de pesquisa, que tipo de legado que eu quero deixar. Então, às vezes são questões que a gente vai deixando para lá no dia a dia, porque é uma correria, e a gente não pensa mais sobre isso, mas
de modo geral, é muito saudável a gente refletir sobre esses aspectos, porque se você pensa, eu quero trazer uma contribuição para o mercado de alguma maneira, ou quero trazer uma contribuição para o campo da educação de alguma maneira com pesquisa ou com qualquer outro tipo de projeto, e o que eu posso fazer hoje no meu trabalho com relação a isso, ou que tipo de trabalho eu tenho que ter que está alinhado com essas coisas que eu quero fazer, porque quanto mais você refletir sobre isso, mais você vai direcionando mesmo as suas decisões para ir para um outro espaço ou um outro local de trabalho, ou mesmo no seu local de trabalho hoje, você talvez consiga trazer, incorporar alguns desses elementos que vão deixando a sua rotina mais legal, mais alinhada com as coisas que você quer e tirando aquelas que você não quer tanto. Legal. E tem alguma, pensando no final do exercício, Thaís, eu terminei de fazer, eu pensei no meu dia ideal e tal. Tem alguma estratégia de como que eu pego esse papelzão que eu desenhei ali, meu dia ideal, que eu escrevi, o que eu faço depois? Assim, tem alguma, imagino, enfim, tem um monte de coisas que dá pra fazer, mas o que você recomenda que a pessoa faça logo depois de terminar esse exercício? Quais são os próximos passos? Tá. Logo depois de fazer esse exercício, o seu próximo passo é identificar o que já dá para você colocar de imediato na sua vida. Então, você focar nessas coisas primeiro, porque já vão te trazer uma sensação de bem-estar imediata. Então, pequenos elementos que você colocou... Tá, vou de novo. Pequenos elementos que você colocou nesse seu exercício do dia ideal que você já pode incorporar na sua vida. Às vezes uma coisinha, um modo de fazer, um pensamento, um exercíciozinho, você já pode incorporar. E existem coisas que levam mais tempo. Para todas essas coisas que levam mais tempo, aí sim, é um início de um planejamento maior que você já pode começar a fazer, e aí de tempos em tempos revisitar esse mesmo exercício para você ver se você está conseguindo incorporar. E aí são todos os processos de organização e de planejamento de vida que a gente aprende, né, Vitor? De ir trazendo através de revisões constantes desse material e trazendo para virarem projetos, para virarem objetivos que você tenha e tudo mais. Sim. Thaís, queria te agradecer imensamente por topar essa conversa. Acho que foi muito legal e recomendo todo mundo que está assistindo dar uma olhada lá no Vida Organizada, tanto no canal do YouTube quanto no blog. Enfim, lá ela vai muito mais a fundo em tudo isso que a gente conversou aqui. Muito mais, enfim. Brigadão, viu, Thaís? Você quer deixar algum recado, comentar alguma coisa de finalzinho? Quero agradecer você pelo convite. Obrigada, Vitor. Espero que tenha sido útil para vocês, pessoal. E o recado que eu quero dar é assim: o trabalho é uma coisa legal, ele pode ser legal, mas todas as outras áreas da vida são importantes, e o mais importante de tudo é não fique doente por causa do seu trabalho. Identifique isso com antecedência, e a organização e esses elementos de produtividade servem justamente para que você se cuide.